Opa, e aí pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo do Sucesso. Hoje a gente vai começar a falar a respeito de erro no regime permanente. A gente já falou a respeito da resposta transitória, a gente já falou a respeito da estabilidade, agora a gente vai falar a respeito do erro do regime permanente, que seria o terceiro ponto principal que você tem que trabalhar, né, numa especificação de um sistema, tá? Então a gente vai começar a entender a partir desse vídeo um pouco sobre o que é o erro do regime permanente, como é que a gente pode entender as coisas que causam esse erro, qual a situação do sistema em relação a isso e como é que eu posso meio que manipular para fazer com que esse erro seja menor, né, ou tenha algum valor em específico, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que seria isso, né? O que é o erro em regime permanente? É basicamente a diferença entre a entrada e a saída para uma entrada teste prescrita quando t tende a infinito, tá? Como assim, Yuri? Entrada teste, né? O que é isso? Bem, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente viu sistemas de primeira ordem e sistemas de segunda ordem, a gente, né, trabalhou com um degrau unitário. A gente sempre jogava um degrau unitário na entrada para estudar a saída, né? E a gente fazia isso porque o degrau unitário era a entrada mais simples possível, era uma entrada que sempre mantinha um valor constante, então a gente conseguia meio que estudar em si o sistema, né, com essa entrada mais simples. Então isso são as entradas testes, né? Além do degrau unitário, né, a gente tem a rampa e a parábola, né? Essas são outras duas funções que são bastante utilizadas, né? O degrau ele simula algo que é constante, que vai estar sempre ali em um regime estacionário, né? Sempre vai estar naquele valor, né? Em todo o instante, né? Do zero ao infinito. A rampa ela simula uma entrada que ela vai crescendo a uma velocidade constante, né? Então você imagina como se fosse uma torneira, né? Eu vou abrindo a torneira aos poucos, né? Só que eu vou fazendo isso de uma forma em que eu vou garantindo essa vazão, né? Tipo, uma vazão constante, né? De velocidade constante. E tem a parábola, que ela já simula uma aceleração constante, tá bom? Então, dessa forma, eu tenho essas três entradas testes, né? Porque dependendo do meu sistema, vai ter uma entrada teste que eu vou priorizar em relação às outras, né? Por exemplo, no sistema de primeira e segunda ordem que a gente estava estudando, né? De forma geral, a gente estava utilizando o degrau, não a rampa nem a parábola. A gente estava estudando baseado no degrau, tá bom? E, bem, né, baseado nisso, a gente, né, como é que vai funcionar? A gente coloca, né, que eu tenho um exemplo de um sistema considerando uma entrada de degrau unitário, né? Então, a entrada está aqui, ó, é um degrau unitário, tá vendo a entrada? E aqui eu tenho uma saída 1 e uma saída 2, certo? Se vocês observarem, a saída 1, né, se eu for tentar fazer a diferença entre a saída 1 e a entrada, né, é praticamente nula, né, em regime permanente, tá? Lembre que a gente sempre fala de regime permanente, que é quando o gráfico ele se estabiliza, né? Lembrando também que a gente está falando de sistemas estáveis, porque não tem como a gente falar de erro de regime permanente em um sistema estável, porque a gente sabe que ao longo do tempo é um sistema que a gente não consegue manter o controle dele, né? Ele vai perdendo o controle. E basicamente não tem muito o que se fazer em relação a isso. Então a gente vai trabalhar com sistemas estáveis apenas, tá bom? Agora se eu for para a saída 2, né, por exemplo, né, a saída 2 aqui, como vocês podem ver, ela já está um pouco abaixo aqui, né, em regime permanente da minha entrada, né? E basicamente esse intervalo aqui, esse range, né, é o meu erro de regime permanente, né, que é finito, né? Então, como essa saída 2, ela sempre vai se manter, né, a partir do regime permanente aqui, do início do regime permanente até o infinito, né, o t tendendo a infinito, vai se manter no mesmo valor, né? E a entrada, enfim, é um degrau unitário, também vai se manter no mesmo valor. Então, eu consigo garantir que esse intervalo aqui sempre vai ser o mesmo, tá? Então, dessa forma eu identifico o erro. Para a gente ver outro exemplo, né, vamos com uma rampa, certo? Aqui tem três saídas e a entrada está aqui, ó, uma rampa, certo? Você pode ver tá aqui a rampa, tá bom? Bem, se vocês verem a saída 1, né, ela é um caso que tem erro 0, né? Porque quando ela chega em um determinado ponto, né, que a gente pode chamar de regime permanente, né, ele basicamente fica igual à entrada, né? E aí meu erro vai ser 0, porque enfim, não vai ter uma diferença aí, né? Agora, se eu for, por exemplo, para a saída 2, né? A saída 2, vocês podem ver que a partir de um certo instante, ela fica igual à rampa, né? Ela sempre vai ter esse crescimento constante. Como ela sempre vai ter esse crescimento constante, a minha entrada é uma rampa que sempre vai manter o crescimento também constante, eu garanto que esse intervalo aqui sempre vai ser o mesmo.
Porque, assim, da mesma forma que a entrada aumenta, a saída 2 aumenta da mesma forma, né? Na mesma proporção. Então, eu consigo garantir que a diferença entre as duas linhas é sempre a mesma, né? É que nem, por exemplo, digamos que em um ponto aqui é 4 e aqui é 2, né? Se eu for para um próximo ponto, pegando tipo equivalente, né, no mesmo instante de tempo, é como se a entrada ficou 6 e a minha saída ficou 4. Se eu pegar 6 menos 4 vai dar 2, que é o mesmo que o anterior que eu tinha, né? Então, basicamente elas sempre vão crescer da mesma forma e eu consigo garantir que esse intervalo é constante. Já a saída 3, né, a saída 3 ela já é um detalhe à parte, porque se a gente perceber, né, a olho nu dá para ver que ela tem uma inclinação diferente na minha entrada, né, diferente da saída 2. A saída 2 ela fica com a mesma inclinação. Como a saída 3 tem uma inclinação diferente da entrada, elas vão crescer de formas distintas. Então, dessa forma, se eu for comparar a entrada e a saída 3, né, para obter o erro de regime permanente, eu vou ter um erro infinito, porque a saída 3 vai crescer de forma diferente à minha entrada, né? É como se em um instante de tempo, né, a minha entrada fosse, tipo, sei lá, 6, a minha saída 3 é 2, né? Aí o erro nesse momento seria 6 menos 2, 4, né? Mas aí digamos que eu pego o instante seguinte, aí eu vou ver minha entrada tava tipo 12 e a saída 3 estava tipo um 3, né? Então, tipo, como eles crescem de formas diferentes, né? Eu não consigo garantir uma constância no intervalo. Então, por esse motivo, a saída 3 em relação à minha entrada é um erro de regime permanente infinito, porque ele vai crescer cada vez mais, né? E nunca vai ficar num valor estável, né? Então, dito isso, né? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito de como definir esse erro, porque como vocês podem ver, ele é algo que pode ter um valor constante, ele é algo que pode ter um valor ao longo do tempo, né? E mudando, né? Tendo uma ideia assim de ser um erro infinito, né? Porque nunca vai se estabilizar em um valor. Então, no final das contas, ele é como se fosse uma função, né? Mas como é que a gente pode trabalhar ele do ponto de vista matemático, né? Vamos lá. Botei aqui o diagrama de bloco, certo? Em que basicamente tem a função de transferência aqui, tá? T de S. E como o meu interesse é ver o erro, né? Basicamente o que eu estou fazendo? Tem minha função transferência, que seria o meu sistema, né? C de S é a minha saída. E basicamente eu estou fazendo uma comparação com a minha entrada, que é o R de S. Então está aqui do lado, né? O E de S é igual ao R de S menos C de S, tá? Aqui seria uma situação de malha aberta em que eu quero, né? Descobrir qual é o meu erro de regime permanente. Aí por diagrama de bloco eu poderia fazer essa manipulação, certo? Uma outra forma também, né? É a gente trabalhar com uma realimentação, certo? Que aí já seria um caso de malha fechada. Aqui é uma realimentação unitária, porque como aqui eu não tenho nenhuma função, né? Isso aqui é como se fosse um bloco constante de valor 1, certo? Mas basicamente, como aqui ele está pegando a minha saída, né? Que é o C de S, joga aqui para frente, né? Eu basicamente posso colocar aqui ele chegando subtraindo, né? Com a minha entrada. E aí no fim eu vou ter o meu erro entrando aqui na função de transferência, né? Então o erro ficaria dessa forma nesse tipo de diagrama de blocos, tá bom? Bem, mas o que causa esse erro, né? Bem, tem o caso de ter problemas não lineares, né? Tipo folga nas engrenagens, né? Alguma coisa ali relacionada ao motor, né? E tal. E a gente não vai, tipo, se aprofundar muito nisso, porque a gente quer trabalhar com erros que são causados pelo próprio sistema, né? Porque dependendo do sistema, né? Da forma que ele é configurado, pode ter o erro ser ocasionado pela própria forma que o sistema está estruturado, como também o tipo de entrada que é aplicada, né? De repente eu posso ter um erro nulo, né, quando eu boto o degrau unitário, mas quando eu boto uma parábola ele tem um erro, né? Um erro ali determinado. Então, pode acontecer também por causa da entrada que eu estou aplicando, tá? O que nos interessa são esses dois pontos aqui, tá? Porque eles dizem mais a respeito em como o sistema funciona e não sobre outros fatores externos ali que estão influenciando. A gente vai estudar em relação ao sistema, tá? Então, botei aqui o exemplo, né, da realimentação unitária. Aqui dentro tem esse casão. Esse casão ele funciona como uma constante, tá? Ele é um valor fixo, ele não é algo em função de S, tá? E aí, basicamente, o erro a gente define dessa forma, né? Lembrando que R de S é a minha entrada, C de S é a minha saída, tá bom? Se eu considerar a entrada como degrau unitário, né, e chama nesse caso de ganho puro, né, porque é uma constante, né, toda vez que eu me referir a ganho, eu estou me referindo mais ao termo que multiplica a função transferência, o termo ali que fica no numerador, a constante, tá? Que não está em função do S, né? A gente pode definir o C no regime permanente como sendo K vezes o E do regime permanente, tá? A gente chega nessa fórmula, né, basta ver que o C de S, né, que é o que sai aqui da função transferência, é nada mais que o K vezes o E de S, tá?
Então, e a gente considerando em regime permanente, né, que é numa situação em que basicamente sempre vai ficar dando o mesmo valor, né? Então, basicamente por isso que eu fixei aqui o regime permanente, porque eu estou falando dele, né? Mas você consegue ver essa fórmula, basta aplicar a ideia do diagrama de blocos, né? Que a função da transferência vai multiplicar a entrada, tá bom? Obtendo a saída. E aí a gente também pode manipular isso aqui de uma forma que a gente obtém o erro do regime permanente como sendo o inverso do regime permanente. E aí a gente consegue ver, né, que o ganho, né, nessa situação aqui, ele tem uma forte influência em relação ao valor do regime. Porque quanto menor for o meu ganho aqui, né, quanto menor for o meu denominador, maior vai ser o meu erro, né? E quanto maior for o K, menor vai ser o erro, tá? Então a gente consegue perceber que dessa forma que esse ganho puro, né, ele vai influenciar o erro dessa forma, tá? E aí a gente consegue manipular o erro da forma que eu quero, né? Que aí basicamente diga, para tal valor K eu vou ter tal erro, mas eu quero um erro mínimo, então eu boto um ganho tipo absurdamente pequeno, por exemplo, né? E aí eu consigo dessa forma ter um controle do erro. É esse tipo de coisa que nos interessa, né? Eu entender como é que esse erro esse erro é gerado pelo próprio sistema e como é que eu posso manipular o sistema para fazer com que esse erro seja o menor possível, né? E como eu também posso especificar esse erro, né? Bem, aqui trazendo aquele exemplo inicial, né, em que eu tenho uma malha aberta, eu apenas me interessa a saída sendo erro, né? Então dessa forma eu puxo essa função soma aqui, né, para fazer a diferença entre a entrada e a saída, né? Aqui a EDS é igual a RDS menos CDS. O CDS é igual a RDS vezes TDS, tá? É só aplicar a regrinha aqui do diagrama de blocos, tá bom? E aí, basicamente, a gente substitui o CDS aqui em cima, né? E aí, a gente faz a substituição, aplica fator comum em evidência e a gente tem essa função aqui descrevendo o EDS, tá bom? E bem, um ponto importante que a gente vai usar muito aqui nessa aula é o teorema do valor final. Porque aqui diz o que é o teorema do valor final? A gente basicamente coloca o t tendendo ao infinito, né, que é o que nos interessa, né, um momento em que os gráficos vão se estabilizar, considerando sistemas estáveis, né? Então, a gente joga o tempo para o infinito, certo? E falando em termos de domínio da frequência, né, que é no S, botar o t para o infinito, né, é basicamente botar o S tendendo a zero, pegando a função no domínio da frequência e multiplicando por S, né, que é o que está descrito aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar muito com isso, porque o regime permanente trabalha, perdão, o erro de regime permanente, o que nos interessa é o regime permanente. Então a gente vai aplicar ao teorema do valor final para ver em que momento, né, vai chegar o meu erro para o t tendendo ao infinito, né, para os momentos lá finais da minha função, tá bom, no meu sistema. E bem, dessa forma, o E infinito, né, que é o meu erro, ele pode ser determinado por essa fórmula aqui, o limite de S tendendo a zero, S vezes R de S do 1 menos T de S, tá? Então, dessa forma, a gente consegue descrever melhor ainda o erro, né? Em vez de ser apenas uma diferença, a gente começa a trabalhar realmente com a parte do regime permanente em si, né? Que é o que nos interessa. Então, esse slide foi mais para introduzir esse conceito do teorema do valor final, tá bom? Trazer aqui o de realimentação unitária, tá? Esse exemplo aqui, basicamente, a gente tem aqui a diferença, né, da entrada e saída. C de S a gente define como E de S vezes G de S, tá? E aí nós temos E de S é igual a R de S menos, eu fiz a substituição apenas do C de S por E de S vezes G de S, como vocês podem ver aqui. E aí, basicamente, botando o E de S em evidência, eu vou ter essa fórmula aqui, tá bom? E aí, isolando o E de S, tá? Eu vou conseguir obter essa função, tá bom? E aí uma observação importante que eu quero fazer é o seguinte, né? É que aqui, né, eu estou trabalhando com a realimentação unitária, mas a gente sabe que nem sempre vai ser uma realimentação unitária, eu vou ter alguma função aqui, tá? Yuri, como é que eu trabalho nessa situação? Não vai mudar muito. Eu vou utilizar a realimentação unitária porque é o que o livro base inicialmente trabalha, é também uma representação mais simples, né, para a gente poder trabalhar nos conceitos, mas basicamente a ideia é a mesma para qualquer outra função que fica aqui em vez do 1, né? E essa observação diz exatamente isso, né? Considerando h de s como a função aqui da realimentação, né, igual a 1, basicamente o meu E de S é igual a R de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Como o meu H de S é 1, R de S sobre 1 mais G de S, que foi o que eu obtive, tá? Se você botar um H de S aqui nesse bloco, né, e fazer as mesmas manipulações, você vai obter essa fórmula aqui final, tá? Como o meu H de S é igual a 1, eu só fico com o G de S ali, tá? Mas, enfim, fique bastante claro que quando eu tenho uma função sem ser um valor unitário, né,
É só isso que muda, né? Basicamente aparece um H de S ali e vai ficar junto com o G de S, mas como a gente vai falar, o que a gente vai falar vai estar ali com influência do G de S, né? Quando aparecer outro tipo de função, transferência na realimentação, é só replicar a mesma linha de raciocínio, só trabalhando com essa parte mais matemática, né? Que em vez de estar trabalhando com G de S vezes 1, tu vai estar multiplicando o G de S por outra coisa diferente de 1, tá bom? Mas a linha de raciocínio é a mesma, tá? E aí, basicamente, para encontrar o erro, né, de regime permanente, a gente aplica o teorema do valor final, que é o S multiplicando a função, né? Então, é S vezes R de S sobre 1 mais G de S, tá bom? Bem, agora, para a gente poder trabalhar melhor ainda o erro, né, a gente sabe que o erro de regime permanente é a entrada menos a saída, né? E isso referente a entradas de teste, né? E a gente tem 3 entradas de teste: degrau unitário, rampa, parábola. Então, a gente precisa ver como é que o erro vai se comportar para esses 3 casos e como é que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, o que a gente agora que a gente entendeu, né, o que é o erro, o que causa ele, como é que a gente pode trabalhar ele de um ponto de vista mais matemático, né, realmente trabalhando com o teorema do valor final, agora a gente vai trabalhar com isso, né? Se a minha entrada for degrau unitário, como é que funciona esse erro? Se ele for uma parábola, como é que funciona, né? Então a gente vai trabalhar justamente isso, né? Então vamos lá. Considerando a entrada degrau unitário, tá bom? RT igual a U de T. Se o meu R de T é U de T, meu RS é 1 sobre S, né? Basta aplicar o Laplace, tá bom? E aí, dessa forma, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir R de S, né, por 1 de S. Esse S vai cortar com esse S. No fim, eu vou ter 1 aqui, 1 aqui. O limite é com STD na zero, então ele vai se aplicar apenas aqui no G de S, tá? Esse G de S aqui a gente chama de ganho estático, tá? E basicamente, né, para eu fazer com que o meu erro, né, lembrando que essa função aqui ela determina o meu erro de regime permanente. Então, digamos que eu quero que meu erro seja nulo, né? Para o meu erro ser nulo, eu tenho que esse limite de S de 0, G de S, tem que ser igual a infinito, né? Porque se eu aparecer um infinito aqui, né, a gente sabe que falando em termos de limite, né, se eu tiver um infinito embaixo, né, da minha fração, basicamente vai fazer com que toda a minha fração vá tender a zero, tá? Então, a gente basicamente, né, só lembrar aquela ideia, né, se um valor meu com um S tendendo a zero, que é a mesma ideia do T tendendo ao infinito, vai tender ao infinito, quer dizer que vai assumir valores cada vez maiores. E se isso está no denominador da minha fração, quer dizer que cada vez mais um 1 vai ser dividido por valores cada vez maiores. Então, isso vai fazer com que toda a fração tenda a zero, né? Então, eu posso também levar para esse outro ponto de vista. Dessa forma, né, entendido isso, né, uma coisa que a gente pode observar é que o G de S ele vai ser algo escrito dessa forma aqui, tá? Eu vou ter um polinômio em cima, né, que pode estar em função de S ou não, né? E embaixo eu vou ter um C elevado a N vezes as coisas que eu consigo fatorar também, tá? Essa é a fórmula mais geral possível de uma função transferência no domínio da frequência, tá? Lembrando que Z1, Z2, P1, P2 são constantes, o N também é um valor constante, é o natural, porque é o expoente do S, né? Então isso aqui é só tipo uma fórmula geral para descrever a função transferência, né? E aí, basicamente, né, o que, é que a gente pode abrir a partir disso é que se, nesse caso, o meu erro de regime permanente tender a infinito, né, que o meu erro de regime permanente para tender a zero, o limite de S tender a zero do G de S tem que tender ao infinito, né? Para isso aqui acontecer, essa fração aqui tem que tender ao infinito quando eu boto o S tender a zero. Se a gente bota o S tender a zero, né, é muito importante, se a gente bota o S tender a zero, basicamente o que, é que vai acontecer? Eu vou ficar só com Z1, Z2, P1, P2, só que eu tenho um S elevado a N, que está multiplicando todos os termos. Se o meu S for zero, o zero vai multiplicar tudo isso aqui. E vai zerar o denominador. Se ele zera o denominador, quando eu jogo o limite do S tendendo ao zero, né, isso aqui tudo vai tender ao infinito. Tá? Regras de limite. Então, basicamente eu tenho que fazer com que esse denominador tenda a zero. E para isso o meu N tem que ser maior ou igual a 1. Para justamente existir esse termo. Porque se o meu N for igual a zero, eu vou ter S elevado a zero, que é 1. Tá? Mas se eu tiver S elevado a 1, quando eu jogar o S para o zero, todo denominador vai zerar. E aí eu consigo garantir que o G de S vai para o infinito. Tá? No fim, o que é que eu tenho é que ter pelo menos um S aqui no denominador. Pode ser um S ao quadrado, um S ao cubo, mas eu preciso ter no mínimo um S aqui multiplicando os outros termos. Né? E aí dessa forma eu consigo garantir que a função vai para o infinito.
Uma coisa importante, né, que o livro também aborda, né, o livro base que a gente está utilizando, né, é que eu falei que tem que ter pelo menos um S no denominador, um S dividindo, né? E a gente lembra que quando eu falo de S dividindo, né, e eu vou para o domínio do tempo, eu estou falando de uma integração, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que para o meu erro de regime permanente com entrada de degrau unitário ter erro nulo, o que eu preciso é ter pelo menos uma integração na minha função transferência, tá? Isso falando em termos da função transferência que fica acima, né? Não da que está na realimentação, mas a que fica acima da realimentação, né? O livro chama essa função transferência de função transferência à frente, né? Mas enfim, dessa forma, né? Se a gente botar o n igual a zero, eu não vou ter esse termo de s elevado a n, né? Eu não vou ter nenhum s dividindo embaixo, então eu basicamente não vou ter uma integração, tá? E por consequência eu só vou ter o s mais e de 1, s mais e de 2, s mais p de 1, s mais p de 2. O s tendendo a zero eu vou ter só a constante. Então no fim eu vou ter um erro finito, né? É um erro que vai ter um valor e não vai ser nulo e ele não vai ser infinito, né? Ele vai ser um valor fixo, finito, porque enfim, aí vai depender do valor de z1, z2 e tal. Isso aqui é uma representação genérica, tá? Dessa forma, para uma entrada de degrau aplicada a um sistema com realimentação unitária, né? Lembrando que a gente está focando aqui na parte unitária, o erro em regime permanente será nulo se existir pelo menos uma integração pura no caminho à frente, né? Aí é basicamente o que a gente explicou aqui, né? Quando ele fala o erro em regime permanente será nulo se existir pelo menos uma integração pura, né? Ele está falando do s elevado a 1, tá? De pelo menos ter um s aqui embaixo, tá? No caminho à frente. Quando ele fala no caminho à frente é justamente a função de transferência g de s, que fica acima da realimentação, não é a função que fica na realimentação, tá bom? Agora a gente vai ver para a entrada rampa, né? O r de t igual a t, tá? Basicamente, né? O r de s é igual a 1 sobre s ao quadrado, tá? Aplicando um Laplace e tal, eu vou obter isso no domínio da frequência. Dessa forma, se eu aplicar o limite do s tendendo a zero, né? Substituindo 1 sobre s ao quadrado, né? Basicamente a fórmula do erro de regime permanente aqui, né? Eu vou, né, obter essa função dessa forma, tá? E aí, né, o que é que eu concluo, né? Se eu botar o limite do s tendendo a zero, né, para dentro aqui da fração, né, em cima é uma constante, o s aqui vai para zero, né? Então, ele basicamente vai embora aqui no termo, e eu fico só com o limite de s tendendo a zero de sg de s, tá? Dessa forma, né, para o meu erro ser nulo, eu tenho que isso aqui ter que tender a infinito, tá? Porque isso aqui tendendo a infinito, enfim, é aquela mesma história. Eu vou ter um denominador cada vez maior, que vai estar dividindo 1. Nesse caso aqui vai estar cada vez mais aproximando do valor zero, tá? Assim, né, pegando a mesma representação genérica do g de s, né, e sendo que para isso aqui tender ao infinito, né, eu tenho que ter um s aqui multiplicando embaixo. Aí vem um ponto importante para a gente se lembrar. O g de s está sendo multiplicado por um s, tá? Então, se o meu n for igual a 1, por exemplo, aqui, esse s aqui, que está multiplicando o g de s, vai cortar com esse s aqui do denominador. E aí eu não vou ter nenhum s e meu g de s não vai tender ao infinito, tá? Vai acontecer a mesma situação que a gente viu na entrada unitária para o n igual a zero, tá? Então, o meu n tem que ser pelo menos 2. Porque se o meu n for igual a 2, eu vou ter s ao quadrado aqui, vai cortar o s ao quadrado com esse s, mas eu ainda vou ficar com s de grau 1 aqui embaixo multiplicando. Quando eu boto o s tendendo a zero, ele vai multiplicar todos os termos aqui embaixo, colocando o denominador igual a zero, tá? Então, para isso acontecer, o n tem que ser pelo menos 2, né? Ou seja, maior ou igual a 2, tá? Dessa forma eu garanto que eu sempre vou ter um s aqui embaixo multiplicando e zerando o denominador, tá bom? Se eu botar um n igual a 1, como eu expliquei para vocês, né? Esse s aqui vai cortar com s elevado a 1 e eu vou ficar com um erro finito, né? E se o meu n for igual a 0, né? O que é que vai acontecer? Eu não vou ter nenhum termo aqui, né? Um s aqui, tá? Eu vou ter só o s mais e1, s mais e2, s mais p1, s mais p2, tá? E basicamente eu só vou ter o s aqui multiplicando o g de s. Esse s aqui não vai cancelar com nada, né? E se eu botar o s aqui tendendo a 0, eu vou ter 0 vezes g de s, tá? E no fim eu vou ter igual a 0, tá? Ou seja, como esse limite aqui deu igual a 0, tá? O que isso quer dizer, tá? Yuri, isso quer dizer que o erro é nulo? Não, isso não quer dizer que o erro é nulo, tá? Quando isso aqui acontece, tá? Quando isso aqui acontece, né? Tem que lembrar que aqui, ó, eu tenho 1 sobre esse limite, tá? Tá bom? Então, se eu vou ter 1 sobre 0. Se eu tenho 1 sobre 0, isso aqui vai ser igual a infinito. Então, eu vou ter um erro infinito. Isso quer dizer que eu vou ter rampas divergentes.
Que nem um exemplo lá da rampa da saída 3, né? Vocês lembram que ela tem um crescimento diferente da minha entrada? É esse caso aqui que pode acontecer, tá bom? Então essa é a entrada rampa, né? O n ele tem que ser maior ou igual a 2, tá? Se o meu n for igual a 1, eu vou ter um erro finito. Se o meu n for igual a 0, eu vou ter um erro infinito, tá? Considerando agora uma entrada parabólica, tá? Basicamente, eu passando por R de S, eu vou ter 1 sobre S ao cubo, tá? Tem 1 sobre S ao cubo. Dessa forma, substituindo 1 sobre S ao cubo aqui, né, no R de S e tal, eu vou obter essa função aqui, né? 1 sobre S ao quadrado mais S ao quadrado G de S. Vou aplicando um limite, né? Em cima é constante, aqui embaixo o S tendendo a 0, o S ao quadrado vai tender a 0, então esse termo some, e eu fico só com o limite de S tendendo a 0 de S ao quadrado vezes G de S, tá? Para o meu erro ser nulo, eu tenho que esse limite aqui tem que tender ao infinito, tá? Quando o S tende a 0. G de S, nosso simbologia geral, né? E aí vem a mesma ideia do passado, né? Esse S ao quadrado, ele vai cortar com esse S elevado a N, né? Então, se o meu N for igual a 2, né? Eu vou ter problema. Então, pela mesma linha de raciocínio da rampa, esse N tem que ser maior ou igual a 3, tá? Porque esse S ao cubo vai cortar com S ao quadrado, eu ainda vou ter um S aqui no denominador, que S tendendo a 0, eu vou zerar meu denominador, e aí eu garanto que G de S vai tender ao infinito, tá? Para N igual a 2, o S ao quadrado vai cortar com esse S elevado a N, né? E aí eu vou ficar só com S mais E1, S mais E2, S mais P1, S mais P2. Com S tendendo a 0, eu vou ter só as constantes, né? Que é um erro finito. Para o meu N igual a 1 ou N igual a 0, né? O que é que vai acontecer? Se eu tiver S elevado a 1, vai cortar com S ao quadrado, mas ainda vai ficar um S multiplicando o G de S. Quando S tender a 0, vai ficar 0 vezes G de S, né? Então o limite vai dar igual a 0. E nesse caso 1 sobre 0 é igual a infinito, tá? E se o meu N for igual a 0, mesma coisa, porque o S ao quadrado não vai cancelar com nada. Vai ficar o 0 multiplicando G de S, 1 sobre 0 dá um infinito. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um erro infinito, tá? Então, gente, é basicamente isso que a gente tem para a aula de hoje, tá? Na aula de hoje a gente entendeu um pouco sobre o que é o erro de regime permanente, como é que eu posso calcular ele, né? Trabalhar com o teorema do valor final, né? Entender tipo, como é que funciona para uma realimentação do tipo unitário, né? Que é a mais simples possível, né? E ver como é que a gente pode fazer esse estudo, né? De tipo, como, dependendo da entrada, né? Desse valor de n, nesse parâmetro de n, como é que isso vai afetar, né? No meu erro ser finito, ser infinito ou ser nulo, né? E como é que eu posso manipular isso, né? Então, dessa forma a gente consegue já ter uma ideia de como é que a gente pode trabalhar esse erro, tá bom? Na próxima aula a gente vai generalizar isso, né? Vai falar um pouquinho a respeito das constantes de erro, né? E como é que a gente pode especificar melhor isso para um sistema, tá bom? Então, é isso pelo vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de utilizar os comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.